O que é destaque nesta edição? Ministro da Agricultura vem hoje a Manaus assinar termo que reconhece Amazonas livre da febre aftosa. A Autoridade de Saúde reforça a estratégia de vigilância na reserva do Rio Nini, onde se registraram casos de raiva humana com 2 mortes. Conselho Nacional de Educação define base nacional curricular nesta semana. Taxa básica de juros pode ser reduzida ao menor nível nesta semana. Em meio a almoços e jantares, Temer trata com aliados da reforma da Previdência. Principal assunto da semana na Câmara dos Deputados. Estados Unidos e Coreia do Sul iniciam manobras aéreas e a Coreia do Norte adverte que exercícios militares podem levar à guerra nuclear. Emoção até o último minuto. Curitiba, Avaí, Ponte Preta e Atlético Goianiense foram rebaixados para a Série B do Campeonato Brasileiro. Flamengo ganha de virada ou vitória e o Botafogo ficou de fora da Libertadores no empate com o Cruzeiro. Corpos de casal que havia sido sequestrado no bairro da União são encontrados no Rio Preto da Eva. Outros 2 corpos de homens foram encontrados no Novo Israel e Alvorada. Durante bebedeira, mulher mata marido com facada no coração. Após assalto, bandido é morto por justiceiro fantasma. 2 execuções. 2 homens foram crivados de balas na Compensa e São José. Alta velocidade. Motociclista morre após colidir com micro-ônibus. É o Jornal da Manhã que está começando. 5h50. Previsão do tempo. O dia hoje fica parcialmente nublado e a probabilidade de chuva é de 5% com temperatura elevada, 38 graus. Fala o Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. O Climatempo prevê 5 milímetros de chuva e temperatura mais baixa, 34 graus Celsius. Manaus amanhece com 26 graus e 84% de umidade no ar. Os ventos estão calmos, com 4 km/h de velocidade. Segunda-feira, 4 de dezembro. Dia de São João Damasceno e Santa Bárbara. Também é o dia do pé de couro, dia do trabalhador em Minas de Carvão, dia do orientador educacional, dia do período criminal e o dia mundial da propaganda. Chegamos aos 338 dias do ano e faltam 27 para terminar 2017. Com visibilidade de 10 quilômetros, o aeroporto Eduardo Gomes está aberto para pousos e decolagem. Datas e fatos, registros da história. 1791 é publicado na Inglaterra o Britain's Observer, o primeiro jornal de domingo do mundo. 1810, decreto de Dom João cria no Rio de Janeiro a Academia Real Militar, atualmente chamada de Academia Militar das Agulhas Negras. 1818, fundação da cidade de Santa Bárbara do Oeste, no interior de São Paulo. 1888, inventor norte-americano John Eastman registra a câmera Kodak. 1915, nos Estados Unidos, o estado sulista da Geórgia reconhece a organização violentamente racista Ku Klux Klan. 1984, morre John Hogg, cientista norte-americano que descobriu a pílula anticoncepcional feminina. 5h52 em Manaus. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes. A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas está intensificando as operações integradas aos fins de semana e terá extensa agenda até o Carnaval do ano que vem, afirmou o vice-governador e secretário de Segurança Bosco Saraiva. Na noite do último sábado, ele percorreu bairros das zonas norte e oeste acompanhando o blitz da Polícia Civil. Um efetivo de mais de 60 policiais civis fez incursões em bairros e comunidades da zona norte de Manaus, como Monte das Oliveiras, Santa Etelvina, Residencial Viver Melhor, Parque São Pedro e o bairro da Compensa. Na operação de fortalecimento da presença policial nas ruas, bares foram fechados por falta de alvará e em um deles, no bairro Santa Etelvina, máquinas caça-níqueis foram apreendidas em um estabelecimento. A companheiro da cúpula do Sistema de Segurança, Bosco Saraiva, disse que as operações fazem parte da política de segurança pública do governo. O Jornal da Manhã vai às ruas da cidade, onde está o repórter Alberto Pellegrini. Bom dia, Pellegrini. Bom dia Paulo Guerra, bom dia Eduardo Silva, bom dia você ouvinte do Jornal da Manhã. Pellegrini, um caso de grande repercussão é o sequestro e morte de um casal. O sequestro aconteceu na semana passada. Os corpos de Edneia Cardoso Ferreira
lá de 55 anos, e José Carlos Nunes Guimarães, de 63. Onde foram encontrados, Alberto Pellegrini? Rio Preto da Eva, Paulo Guerra. Eles já vinham muito bem colocado por você, sendo sequestrados, né? Aí a polícia vinha investigando muito. A equipe do 23º DIP, ao comando do delegado Cícero Túlio, Paulo conseguiu desvendar o crime e prender os assassinos. 2 homens e uma mulher foram presos. E Alberto Pellegrini vai trazer detalhes sobre tudo isso daqui a pouco no noticiário policial. Este casal, Pellegrini, tinha um restaurante aqui na Avenida Constantino Neri e estavam desaparecidos há 4 dias após saírem para trabalhar às 5 horas da quarta-feira, dia 20, lá no bairro da União. Pois é, Paulo, e o que chama a atenção também, como você bem colocou também, é a tortura, né? A maldade, ao extremo que chegaram, mataram os 2, foram amordaçados, foram torturados e mortos. O detalhe, Paulo, eles foram mortos no mesmo dia do sequestro. Ainda assim, os bandidos e sequestradores ainda ficaram fazendo contato com a família e exigindo dinheiro. Pois é, e entre os matadores está o colombiano conhecido por Nildomar. Ele que fazia as cobranças. Ele devia quanto, em Pellegrini? 5 mil reais, a princípio, né? Paulo, falava assim, 5 mil reais, né? Pois é, ele vivia fazendo cobranças e ameaçando o casal. Daqui a pouco mais detalhes. Pellegrini, um motociclista em alta velocidade, colidiu com o micro-ônibus. Onde foi, hein? Pois é, Paulo, já foi na noite de ontem, na Avenida Nossa Senhora da Conceição, no bairro Cidade de Deus. Ele colidiu com o micro-ônibus e acabou morrendo. Um baque violento, um acidente realmente muito grave, gravíssimo, a gente pode colocar dessa forma, que culminou aí na morte do motoqueiro. Justiceiro Fantasma volta a entrar em ação, Pellegrini. Bairro de Santo Antônio, na hora que o bandido estava assaltando, o pistoleiro chegou e disparou apenas um balaço que pegou no pensamento do bandido, o tiro pegou na cabeça. Esse justiceiro é bom de tiro, né, Pellegrini? Não erra uma, Paulo, é só na cabeça. Durante uma bebedeira, a mulher estava acompanhada de uma outra amiga, Pellegrini. O que aconteceu depois? Rapaz, Paulo, era uma bebedeira, estavam bebendo, tomando cachaça, né? Tomando cachaça, aquele litrão de 51, ouvindo música brega. Pablo estava tocando no CD, Paulo Guerra, e de repente houve uma discussão entre marido e mulher. A mulher pegou uma faca, aquelas faquinhas de corta-pão, faquinha de mesa, como é chamada, pegou e enfiou no peito do marido, a facada pegou no coração, ele ainda tentou caminhar, mas acabou morrendo. Você sabe qual era a música do Pablo que estava cantando, Pellegrini? Meu Bilu, 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 aquela que é uma das mais tocadas na Zona Leste. Você deve ouvir também no seu carro, Paulo, o som de Pablo, meu Bilu, Bilu, Bilu. Essa era que estava tocando na hora em que o homem foi assassinado. É verdade. Estamos às 5 horas e 56 minutos em Manaus. Mais execuções aconteceram também na cidade e o Pellegrini vai contar mais detalhes daqui a pouco, não é, Pellegrini? Muito bem, Paulo Guerra. Daqui a pouco a gente vai contar também de crimes que aconteceram em demais partes da cidade, como a gente pode colocar no Alfredo Nascimento, também no bairro da Compensa, onde o crime aconteceu, onde mortes foram registradas, e o Instituto Médico Legal teve muito trabalho nessa noite de madrugada, Paulo Guerra. 5 horas e 57 minutos em Manaus, rádios que integram a maior rede de notícias do Amazonas. Panorama FM em Itacoatiara. Alternativa de Alvarães. Boiúna, Boa Vista do Ramos. Nova FM, Nova Olinda do Norte. Rio Madeira, Manicoré. Altazes FM, Altazes. Palmeira FM, Manacapuru. Vale do Rio Madeira, Humaitá. Nova Luz FM, Canutama. Anamã FM de Anamã. Maran FM, Maran. Caboclo FM, Altazes. Urucará FM em Urucará. Comunitária, Urucurituba. Independência, Maués. Urucurituba FM, Urucurituba. Tubanha e você, Boca do Acre. Tucunaré e Anuri FM, Anuri. Apuí FM em Apuí. Tucumã FM, Novo Aripuanã. Iranduba.net. Gospel 7, Manacapuru. Web Rádio Circuito FM em Altazes. Serviços de som que integram a maior rede de notícias do estado, Voz 6 Irmãos, Porto de São Raimundo. A alternativa da Assembleia de Deus no distrito de Sampaio, em Altazes. Voz Cabocla, Vila Rica de Caviana. Beruri, Josivan, Beruri. Show dos bairros Altazes. Voz Web Rádio em Maués. Voz da Esperança, Cajatuba. Comunitária da Colônia Antônio Aleixo. Portal Inhamundá.web Rádio. Comunitária Nossa Senhora do Carmo, Vila do Jacaré. Voz Amiga Lago do Limão. Cultura no repartimento do Tuiué. Bom Iranduba.
Comunitária Anhanguera, na Foz do Canamã, distrito de Borba, e Voz da Liberdade, em Boa Vista do Ramos. Manaus tem 26 graus de temperatura, o tempo é bom no momento, porém sujeito à instabilidade no período e a umidade no ar é de 84%. 6h02 em Manaus. Uma parada natalina levou o Papai Noel ao encontro do público que aguardava a sua chegada no Largo de São Sebastião no começo da noite de ontem. 45 alunos do Liceu de Artes e Ofícios Cláudio Santoro participaram da ação, que contou com uma fanfarra formada por aluno do Liceu e da Escola Estadual Manuel Severino Nunes e personagens como a Mamãe Noel, brinquedos, duendes, bonecas de porcelana, bailarinas e soldadinhos de chumbo. O grupo surpreendeu o público vindo pela Rua José Clemente, passando pelo Largo de São Sebastião até chegar ao Teatro Amazonas, onde Papai Noel apareceu na sacada e logo em seguida se uniu aos personagens. A programação contou também com um concerto do Madrigal Ivete e Bia Pina, com canções natalinas e músicas populares, e do Coral do Amazonas, que apresentou ópera, músicas natalinas e regionais. Para finalizar a noite, a Amazonas Jazz Band subiu ao palco fazendo um show misto com canções da época e música pop. A superlua iluminou o céu de Manaus e surpreendeu alguns amazonenses na noite deste domingo. Essa foi a primeira de 3 superluas que devem ocorrer em menos de 2 meses. As outras 2 poderão ser vistas em janeiro de 2018. Foi possível ver a superlua da Praia da Ponta Negra, para onde acorreram pessoas de várias idades que resolveram contemplar o fenômeno. O gabarito preliminar do processo seletivo contínuo foi divulgado no site da Comissão Permanente de Concursos da Universidade Federal do Amazonas, UFA. As provas foram aplicadas neste domingo. A previsão da divulgação do resultado final da terceira etapa do PSC é a partir do dia 5 de janeiro de 2018. De acordo com a diretora-presidente da Comissão Permanente de Concursos, COPEC, Ana Galota, as provas ocorreram dentro da normalidade. O valor geral de vendas de todos os imóveis comercializados em Manaus durante outubro foi de 74,6 milhões. A média dos preços dos imóveis mais vendidos em Manaus durante o período foi de R$342 mil. Manaus, e os dados são da pesquisa do mercado imobiliário. A maioria dos compradores escolheu imóveis com preços entre 235 mil e R$1 milhão. Segundo a Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Amazonas, o resultado da pesquisa indica que o consumidor está retomando o poder de compra. 6h04 em Manaus. Por meio do Fundo de Fomento ao Turismo, Infraestrutura, Serviços e Interiorização do Amazonas, do Desenvolvimento do Amazonas, o governo do Amazonas pretende investir em torno de R$600 milhões no interior em 2018. O valor deve beneficiar a produção rural, o turismo, serviços, dentre outros. O anúncio foi feito durante a visita de uma comitiva de secretário de Estado a produtores rurais do ramal do Pau Rosa, na região metropolitana de Manaus. O secretário-chefe da Casa Civil, Sidney Leite, que liderou a comitiva, disse que o fundo criado para atender o interior passou 3 anos sendo destinado a pagamentos de terceirizados, compra de materiais e outras despesas, deixando de atender às necessidades das pessoas. Alunos da Faculdade FUCAP, instituição especializada em pesquisa e desenvolvimento de inovação tecnológica para a região, estão se mobilizando para realizar uma manifestação nesta segunda-feira, a partir das 17 horas, em frente à sede da Fundação, no Distrito Industrial. Eles temem renovar a matrícula e serem surpreendidos pela falência dos cursos. A FUCAP, que foi criada em 1982 com apoio das maiores entidades empresariais do Polo Industrial de Manaus, passou a enfrentar dificuldades financeiras depois que perdeu seu contrato com a Suframa, para a qual prestava serviços e fornecia mão de obra. A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, em parceria com o Ministério da Saúde e as Secretarias Municipais de Saúde de Barcelos e de Novo Airão, estão reforçando as estratégias de vigilância nas comunidades da Reserva Extrativista do Rio Nini, onde ocorreram 2 óbitos por raiva humana. Uma das estratégias é vacinar e manter sob observação todas as pessoas mordidas por morcegos da reserva, que é formada por 9 comunidades. O acesso à região é apenas por barco e as distâncias percorridas de até 350 quilômetros tornam-se ainda mais difíceis no período da seca do rio Nini, com corredeiras e bancos de areia. Uma equipe do Ministério da Saúde está no Amazonas desde a última sexta-feira para acompanhar o trabalho que vem sendo feito pelas autoridades de saúde local. Também vão acompanhar os trabalhos preventivos de profilaxia e de investigação que estão sendo realizados
pela FVS Amazonas na área da Resex do Rio Nini, com apoio da equipe de saúde local. O governador Amazonino Mendes recebe nesta semana 2 ministros do governo, Michel Temer, do PMDB. Hoje, às 9 horas, Amazonino Mendes e o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, assinam um termo que reconhece o rebanho do estado livre da febre aftosa. O termo permite a abertura do livre comércio interestadual de animais, produtos e subprodutos, impulsionando a competitividade da agropecuária local. O outro será Gilberto Kassab, de Ciência e Tecnologia, na quinta-feira, que anunciará em Manaus o programa Internet para Todos. Os 2 eventos estão programados para grande público, já que ocorrerão no Centro de Convenções Vasco Vasque. Polícia. Fabiola Rodrigues Pinto de Oliveira, de 31 anos, viúva do advogado Wilson Justo Filho, morto a tiros durante briga no bar da casa de show Porão do Alemão, corre o risco de ter a perna amputada. Ela também foi baleada na perna pelos tiros disparados pelo delegado Gustavo Sotero na madrugada do último sábado, dia 25 de novembro. Fabiola passou por cirurgia no último sábado para tentar conter uma infecção na perna e deve ficar internada por 15 dias. Segundo a advogada da família, Catarina Estrela, Fabiola está internada no Hospital Santa Júlia. Conforme informações repassadas pelos médicos, ela conta que a cirurgia realizada por volta das 17 horas foi para conter uma infecção de alto grau devido à perda de tecido muscular da perna esquerda. 6h11 em Manaus. Os acontecimentos do final de semana e as notícias da noite, madrugada, Alberto Pellegrini. Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Deu entrada no pronto-socorro, Paulo Guerra. O homem de 35 anos de idade, ele foi barbaramente agredido por seu próprio papai, um homem de 59 anos. Tudo começou após bebedeira. Os dois estavam bebendo, enchendo a cara e ouvindo música, quando de repente houve uma discussão e o pai de 59 anos de idade agrediu o filho de 35 anos de idade, com vários golpes pelo corpo. O estado do rapaz é considerado grave, ele corre sim risco de morte após ser agredido a pancadas aí com uma pá pelo próprio pai. As informações dão conta de que os dois estavam bebendo, enchendo a cara no bairro Armando Mendes, quando aconteceu essa desgraça, quando o filho levou uma pasada no meio da costa, outra no braço, outra na perna. Corre inclusive, Paulo Guerra, o risco de perder um braço devido aos golpes desferidos por seu papai. Policiais da 27ª SECOM conseguiram prender um foragido. O homem que estava foragido foi recuperado e foi recapturado pela polícia e foi levado ao 6º DIP, onde aconteceu aí o registro da ocorrência. A Polícia Militar, através da 27ª SECOM, também conseguiu fazer outras apreensões, inclusive combatendo o tráfico de droga. Mais uma da Polícia Militar. Policiais da 21ª SECOM conseguiram prender o infrator por tráfico de drogas. A equipe aí do Coronel Amadeu Soares, subcomandante-geral da Polícia Militar colocando no toco, chegando junto aí dos bandidos. Polícia Militar, através do CPA Norte, prende infrator por tráfico de droga. A ocorrência também foi registrada no 6º DIP. E mais uma da Polícia Militar. A Polícia Militar, através da 3ª SECOM, prende infrator por entorpecentes. Ele foi apresentado no 1º DIP. Coronel Brandão, comandante-geral da Polícia Militar, também participando ativamente das operações aí durante a noite e madrugada, e o resultado é esse: a Polícia Militar tirando aí vários bandidos de circulação durante toda a noite e madrugada. Pronto socorro, 28 de agosto, um plantão considerado tranquilo durante toda a noite e madrugada. Um registro de agressão física, uma pessoa deu entrada vítima de queda de moto. Acidente este acontecido na Avenida Castelo Branco, quando o homem perdeu o controle de sua máquina e saiu se esfolando todo no chão. Ele rebolava pelo asfalto e tirou a envira do joelho,
escapelou todo o pé e deu entrada no 28 de agosto. Pronto socorro João Lúcio, o gigante da zona leste da cidade. Paulo Guerra, uma pessoa deu entrada vítima de acidente de trânsito, uma queda de moto. Uma outra pessoa também deu entrada vítima de agressão física. Era começo da manhã de ontem, quando esse homem acabou dando entrada no pronto-socorro João Lúcio. No pronto-socorro Platão Araújo, uma pessoa deu entrada vítima de facadas pelo corpo. Um outro homem deu entrada vítima de pauladas. Ele levou várias pauladas pelo corpo. As informações dão conta de que eles estavam em casa, estava sendo preparado um churrasco, quando de repente o homem começou a reclamar que ele deu o dinheiro para inteirar o churrasco e a carne estava dura. Daí começou a discussão e os dois, que são primos, acabaram se desentendendo. A carne comprada para o churrasco era colchão duro. Camarada, comer churrasco de colchão duro, meu amigo, não estava fácil não. O cara tinha que comer o churrasco e empurrar com farinha. Daí o cara que colaborou não gostou, reclamou e o que estava assando agrediu aí e o caso foi parar no pronto-socorro Platão Araújo. Mais uma vez, um triângulo amoroso por pouco não acaba em tragédia. Foi na área do bairro Jorge Teixeira. Um homem de 55 anos de idade, casado com uma mulher de 29 anos de idade. Os dois se desentenderam. As informações dão conta de que ela descia de um carro importado, um carro preto nas proximidades da casa dela. Um homem dos olhos verdes a deixava em casa. Ela disse que era Uber. O marido não acreditou e acabaram se desentendendo. Paulo Guerra, ele já se armou com uma faca, veio o cunhado e tentou impedir, entrou com um pau e foi paulada para lá, riscado a faca para cá. Os dois foram levados ao pronto-socorro Platão Araújo. A mulher ficou nervosa, chorando, mas nada sofreu. E o homem do carro importado preto, dos olhos verdes, a mulher disse que era Uber, pegou o rumo ignorado. Esse Uber que anda atacando na cidade as senhoras virtuosas, não sei que diabo de corrida é essa, só leva mulher nesse tal de Uber do carro preto, que sempre também roda aí pela área do centro da cidade. E mais de polícia. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, moradores do conjunto Cidadão 12, como vocês ouvem falar, né, do Cidadão 12? Polícia, eles estão pedindo policiamento reforçado na área do conjunto Cidadão 12. Assaltos vêm acontecendo praticamente que diariamente, ali nas proximidades da estação do ônibus, também em todas as ruas do conjunto, Rua 8, Rua 6, Rua 10, tem assalto praticamente todo dia. E os moradores, a comunidade, o pessoal que mora lá no conjunto, estão pedindo maior policiamento na área do conjunto Cidadão 12. Conjunto Cidadão 12, falta água, falta luz e não tem polícia. O negócio não tá fácil lá no conjunto Cidadão 12. Os moradores chegaram até a nossa unidade externa de jornalismo e fizeram a denúncia dizendo que o local não está fácil na área do conjunto Cidadão 12. É agora as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas 24 horas. Mais uma vez, a cidade tomou banho de sangue. O negócio não tá fácil. Morte, muita morte na cidade. Então vamos aos registros. E atenção, no bairro Novo Israel, um homem até o momento não identificado foi barbaramente assassinado a tiros. As primeiras informações dão conta de que trata-se de um acerto de contas. O homem morreu
morreu vítima de bala e deve ter sido um acerto de contas. Ele foi querer enganar traficante, meu amigo, e acabou morrendo, e foi no bairro Novo Israel. E atenção, um casal que havia sido sequestrado na semana passada, mais precisamente na última quarta-feira, foram encontrados mortos no município de Rio Preto da Eva. Trata-se da Edneia Cardoso Ferreira, 55 anos de idade, José Carlos Nunes Guimarães, de 53 anos. Eles foram sequestrados, torturados e mortos. A prática do crime foi com sintomas, foi com certeza aí com muita violência, foi com extrema violência, só que a polícia agiu rápido. Os policiais, a equipe de investigação do 23º DIP, ao comando, aliás, do 13º DIP, ao comando do delegado Cícero Túlio, conseguiu desvendar o crime. A equipe muito boa de investigação do delegado Cícero Túlio. O delegado Cícero Túlio é aquele que comandou aquela grande operação aí fora do estado, aquela Operação Jaleco Preto, que prendeu aí bandidos que estavam extorquindo aí parentes de pessoas que estavam internadas. Mais um grande trabalho do delegado Cícero Túlio, do investigador Geraldo Filho, que vem fazendo aí grande trabalho na cidade. Parabéns mais uma vez ao atuante delegado doutor Cícero Túlio. E atenção, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, o maldito do ciúme foi o motivo de uma morte. Uma mulher matou seu próprio marido, ela matou seu amado esposo com uma facada no coração. Tudo aconteceu na manhã de ontem, durante uma bebedeira. O casal estava bebendo. Foi quando chegou uma outra amiga da mulher. Aí começou um olhar para um, outro olhar para outro. O marido já estava olhando para a amiga da mulher dele, aquela conversa fiada, não sei o quê, aquele dedo, um encostando na canela do outro por debaixo da mesa, até que a mulher percebeu, e daí começou uma discussão. A discussão foi se acalorando, a discussão se transformou em briga, e a mulher se armou com uma faca e deu-lhe uma violenta facada no peito do marido. A facada atingiu o coração e o homem não resistiu aos ferimentos e morreu. Ele morreu assassinado pela sua própria amada esposa, para aquela que ele disse que ia amar, na saúde, na doença, na desgraça e não sei no que mais lá. Eles juraram amor e acabaram um matando o outro. A mulher está foragida, até o momento não foi encontrada, e o homem deve ser dado à sepultura ainda no dia de hoje. Um cadáver foi encontrado, enterrado de cabeça para baixo no bairro do Alvorada. As informações dão conta de que o crime pode ter a ver com um acerto de contas. O cadáver foi encontrado apenas com os dedos para fora, assim, do pé. O pé do cadáver estava para o lado de fora, e foi encontrado ontem lá no bairro Alvorada. O pistoleiro fantasma, o herói urbano da cidade, atacou de novo. O nosso herói, o pistoleiro fantasma, matou um bandido que estava assaltando lá no bairro de Santo Antônio. O bandido estava afoito, armado com um revólver calibre 38, ameaçava e roubava todo mundo. Com a chegada do pistoleiro fantasma, o pistoleiro estava em uma moto, atirou e acertou a cabeça do bandido, que morreu no asfalto, morreu jogado lá no bairro de Santo Antônio.
Ele vinha em alta velocidade. O homem, até o momento não identificado, dirigia sua motocicleta em altíssima velocidade na Avenida Nossa Senhora da Conceição, no bairro Cidade de Deus. Ele colidiu a moto com o micro-ônibus, bateu a moto. Naquele momento ele estava entre a vida e a morte. Uma ambulância do SAMU chegou rapidamente, o levou ao pronto-socorro Platão Araújo. Chegando lá, de tudo foi feito para salvar a vida desse homem. Só que não dava mais não. Só que não. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu. Você que está agora ouvindo o Jornal da Manhã, tá com capacete na mão. Todo cuidado é pouco. Como tem morrido motoqueiro na cidade. Dirija direitinho, vai direitinho que não morre. Mas se você dirigir em alta velocidade e começar a infringir as infrações de trânsito, será o próximo a deitar na pedra gelada do Instituto Médico Legal. E o detalhe, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, na semana passada, um homem que morreu na moto, morreu num acidente de trânsito, morreu esmagado aí no acidente de trânsito. A mulher dele fazia um escândalo no cemitério e ontem ela foi vista na porta de uma casa de show na cidade. Ser motoqueiro, todo cuidado é pouco, que além de perder a vida, a mulher demora e arruma logo outro. E atenção! Tiros! Morte no bairro Alfredo Nascimento. O homem, até o momento não identificado, foi assassinado por volta de 19 horas, era noite de ontem, no bairro Alfredo Nascimento. As informações dão conta de que o crime pode ter a ver com o acerto de contas. Ele ainda foi levado ao pronto-socorro Platão Araújo. De lá foi de tudo foi feito para salvar a vida desse homem. Mas só que não. Ele acabou morrendo e deverá ser dado à sepultura ainda no dia de hoje. Morte no bairro da Compensa. Um homem até o momento não identificado foi barbaramente assassinado com um dos 3 balaços pelo corpo. O homem ainda foi socorrido, mas não tinha mais o que fazer não. Ele acabou morrendo e morreu ali na área de um beco, no bairro da Compensa, mais precisamente na rua São José. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 81 exames de corpo de delito. Dentre eles, Paulo Guerra, aconteceu agora há pouco. 2 cunhados se desentenderam no bairro Novo Israel. Um acabou dando uma paulada na cabeça do outro. Foi agora há pouco. Agora há pouco os 2 se desentenderam. Tudo parecia tranquilo. O rádio estava ligado no Jornal da Manhã. Estava no intervalo comercial. E o Paulo Guerra, como sempre, dando ralho nos outros. Eduardo, presta atenção no serviço, tá, mano? A gente não ter problema de relacionamento. Paulo Guerra sempre dando esporro na gente na madrugada. Nesse mesmo momento, um homem estava sendo agredido a pauladas no bairro Novo Israel. A reportagem foi de Alberto Pellegrini para o Jornal da Manhã. Esportes. Diferente do que imaginam, Lionel Messi não é uma unanimidade na Argentina. Sua estátua, ao menos não. Um monumento feito em homenagem ao craque do Barcelona e colocado na reserva ecológica de Costaneira Sur, em Buenos Aires, foi derrubada ontem. Só o que ficou intacto foram os pés da estátua, porque o resto do corpo foi levado ao chão. De acordo com o jornal Olé, a polícia ainda procura pistas sobre a identidade dos vândalos. Inaugurado em agosto do ano passado, o monumento havia sido vítima de vandalismo anteriormente. Em janeiro, as mãos e a cabeça de Messi já haviam sido destruídos. 6 horas e 31 minutos.
O governo dos Estados Unidos tornou públicos neste domingo documentos que podem ligar o atual presidente da CBF, Marco Polo Del Nero, e seus dois antecessores, José Maria Marinho e Ricardo Teixeira, ao recebimento de subornos milionários por agências de marketing esportivo. Esses documentos serão usados nesta semana ao longo do julgamento do caso FIFA, que tem Marinho como um dos réus. Del Nero e Teixeira estão no Brasil, que não extradita seus cidadãos, motivo pelo qual não são processados nos Estados Unidos. Parte desse conteúdo já havia sido citado na sessão da última sexta-feira. O jogo de ontem, pela última rodada do Campeonato Brasileiro, que selou a ida para a Série B de Curitiba, Bahia, Ponte Preta e Atlético Goianiense. O Atlético Mineiro venceu o Grêmio por 4-3. O Atlético Goianiense empatou com o Fluminense em 1-1. Com o empate, o Fluminense garantiu vaga para torneio do próximo ano. O Atlético do Paraná venceu o Palmeiras por 3-0. Chapecoense 2, Curitiba 1. Curitiba está rebaixado. O Vitória pegou uma virada do Flamengo 2-1. Esporte Clube Recife 1, Corinthians 0. São Paulo 1, Bahia também 1. Santos 1, Avaí também 1. Vasco 2-1 na Ponte Preta. Botafogo 2, Cruzeiro também 2. Isso custou caro ao Botafogo. A classificação final da Série A do Brasileirão ficou assim: primeiro lugar, Corinthians com 72 pontos. Em segundo, Palmeiras com 63 pontos. Em terceiro, Santos com 63. O Grêmio é o quarto com 62. Cruzeiro o quinto com 57. O Flamengo é o sexto com 56. Vasco da Gama é o sétimo também com 56 pontos. Chapecoense é o oitavo com 54. Atlético Mineiro nono com 54. Botafogo é o 10º com 53. Atlético do Paraná 11º, 51 pontos. O Bahia é o 12º com 50. O São Paulo é o 13º com 50 pontos. O Fluminense é o 14º com 47. Atlético do Paraná, Bahia, Botafogo, São Paulo e Fluminense vão para a Sul-Americana do ano que vem. O Sport foi o 15º colocado com 45 pontos. O Vitória é o 16º com 43. Os rebaixados, 17º Curitiba com 43. A Bahia 18º também com 43. 19º Ponte Preta com 39. E Atlético Goianiense é o 20º, é o FOBA com 36 pontos. Após o Botafogo empatar com o Cruzeiro por 2-2 ontem no Newton Santos pela última rodada do Campeonato Brasileiro e não conseguiu uma vaga na Libertadores de 2018, a revolta tomou conta de parte da torcida. Um grupo grande de alvinegros foi para o portão do estacionamento na Zona Norte e iniciou um protesto e tentativa de invasão do estádio. A polícia evitou o pior, mas houve confronto do lado de fora. O Conselho Nacional de Educação irá votar nesta semana seu parecer sobre a Base Nacional Comum Curricular, que deverá embasar os currículos da educação básica e descrever a aprendizagem que deve ser trabalhada na educação infantil e no ensino fundamental. A votação está marcada para os dias 6 e 7 de dezembro e será feita em sessões públicas. Após a aprovação da base pelo CNE, o documento deverá ser homologado pelo ministro da Educação para começar a valer. Um dos pontos mais polêmicos diz respeito à proposta apresentada pelo Ministério da Educação de antecipar a alfabetização das crianças para o segundo ano do ensino fundamental. Ainda não há um posicionamento do CNE sobre a mudança, se vai ser mantida na votação. Entre os anos de 2013 e 2016, praticamente metade dos 5.570 municípios do país foi obrigada a decretar pelo menos uma vez em 7 anos diferentes situação de emergência ou estado de calamidade pública em virtude de secas e estiagens. De acordo com o relatório pleno de conjuntura dos recursos hídricos no Brasil 2017, divulgado hoje pela Agência Nacional de Águas, ANA, do total de cidades afetadas por longos períodos sem chuva, 1.794 são da região Nordeste. No mesmo período, de acordo com o relatório, 48 milhões de pessoas foram afetadas por secas duradouras ou estiagens passageiras aqui no Brasil. Ao todo foram registrados 4.824 eventos de seca com danos humanos. Somente no ano passado, 18 milhões de habitantes do país foram afetados por fenômenos climáticos que provocaram escassez hídrica. Desse total, 84% na região Nordeste.
Os apartamentos funcionais da Câmara dos Deputados em Brasília continuam gerando custos desnecessários. O desgaste dos imóveis exige manutenção e reforma. Há condomínios quase sem moradores que precisam manter a folha de pagamento dos funcionários. Além disso, deputados que esperam por um apartamento recebem o auxílio moradia. Estamos falando de milhões de reais. E quem paga essa conta, claro, é o contribuinte. Apartamento de encher os olhos, espaçosos, com mais de 200 metros quadrados, acabamento de primeira, cozinha mobiliada, tudo novinho. A Câmara mantém 18 prédios em Brasília para moradia de deputados. Alguns foram totalmente reformados. Ao todo, são 432 apartamentos funcionais. Só com a manutenção nos últimos 4 anos, a Câmara gastou 9,5 milhões de reais. E ainda tem 84 apartamentos que estão vazios e vão passar por reforma ou pequenos reparos. Levantamento do Conselho Federal de Medicina aponta que pelo menos 904 mil cirurgias eletivas estão pendentes no Sistema Único de Saúde em diferentes estados e municípios do país. As cirurgias eletivas não são de urgência ou emergência. O estudo feito pela primeira vez pelo Conselho, divulgado nesta segunda-feira, mostra que do total, pelo menos 746 procedimentos cirúrgicos estão na fila de espera há mais de 10 anos e 83% dos pedidos entraram na fila a partir de 2016. O Ministério da Saúde informou que desde maio passou a adotar o sistema de fila única para organizar a demanda. A pesquisa traz dados enviados pelas secretarias de saúde de 16 estados e 10 capitais até junho deste ano. Outros 7 estados e 8 capitais não enviaram informações, alegando não tê-las disponíveis ou por negativa de acesso aos dados. Por ser o primeiro levantamento desse tipo, não há dados dos anos anteriores. A pesquisa contabiliza o número de procedimentos agendados e não o número de pacientes na fila. 6h41. O primeiro encontro internacional sobre descarbonização do transporte reunirá em Brasília, a partir da próxima quarta-feira, especialistas do Brasil e do exterior para debater diferentes experiências e estratégias de descarbonização do transporte em diferentes países. A descarbonização está sendo discutida por países como o Brasil, que enfrentam crescente poluição em avenidas dentro e fora das cidades. O tema ocupa o centro das discussões desde que o Acordo de Paris colocou em marcha um movimento global para reduzir as emissões dos gases causadores do efeito estufa nas diversas atividades econômicas. No Brasil, o transporte responde por praticamente metade, 48% das emissões de todo o setor de energia. Segundo os últimos dados do Sistema de Estimativa de Emissões e Remoções de Gases de Efeito Estufa, que detectou aumento de 4% no consumo de gasolina em veículos leves, enquanto o etanol caiu 10% em 2016. 4 executivos e ex-executivos de grandes construtoras peruanas que foram sócias da brasileira Odebrecht ficarão sob prisão preventiva, acusados de subornar o ex-presidente Alejandro Toledo em troca do contrato de uma obra pública, determinou um tribunal. Este gabinete considera que existem os ingredientes de perigo de fuga e obstrução à justiça. É proporcional aplicar a prisão preventiva de 18 meses aos 4 investigados, disse o juiz Richard Concepcion em uma audiência na madrugada desta segunda-feira. Um quinto empresário foi colocado em prisão domiciliar. O Congresso Nacional deverá analisar esta semana projetos que tratam do casamento entre pessoas do mesmo sexo e do aborto. Os senadores podem votar num projeto que altera o Código Civil para assegurar em lei o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Se for aprovada, a proposta vai ser enviada à Câmara. O projeto foi apresentado pela senadora Marta Suplicy, do PMDB de São Paulo, e estabelece como entidade familiar a união estável entre duas pessoas. Atualmente, o Código Civil considera entidade familiar somente a união entre homem e a mulher. O Tribunal Supremo da Espanha decidiu nesta segunda-feira manter na prisão o ex-vice-presidente do governo catalão, Oriol Junqueras, e o ex-conselheiro de Interior, Joaquim Forn, enquanto deixou em liberdade sob fiança de 100 mil euros outros 6 antigos integrantes do mesmo gabinete. Além de Junqueras e Forn, a decisão do juiz Pablo Llarena manteve as detenções dos líderes das 2 maiores associações separatistas da Catalunha, Jordi Sánchez e Jordi Cuixart. Todos eles estão acusados dos crimes de rebelião, insurreição e desvio de fundos em relação com o processo independentista impulsionado nessa região espanhola. 6h44.
O desembargador federal Wilton Queiroz, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, autorizou que o governo federal retome a veiculação de campanhas sobre a reforma da Previdência Social em televisão, rádio, jornais, revistas, internet e outdoors. A veiculação da campanha foi suspensa na última quinta-feira por decisão da juíza Rosimeire Gonçalves de Carvalho, da 14ª Vara Federal de Brasília, que atendeu a ação da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal. A taxa básica de juros, a Selic, poderá chegar ao menor nível da história na próxima quarta-feira. A expectativa de instituições financeiras é que a taxa básica seja reduzida de 7,5% ao ano para 7% ao ano na última reunião de 2018 do Comitê de Política Monetária, o Copom, do Banco Central. Se a expectativa se confirmar, será o 10º corte seguido na taxa básica. Em outubro, o Copom reduziu por unanimidade a Selic em 0,75 ponto percentual, de 8,25% ao ano para 7,5% ao ano. Com essa redução, a taxa se igualou ao nível de maio de 2013. De outubro de 2012 a abril de 2013, a taxa foi mantida em 7,25% ao ano, no menor nível da história, e passou a ser registrada gradualmente até alcançar 14,25% ao ano em julho de 2015, patamar mantido nos meses seguintes. Somente em outubro do ano passado, o Copom voltou a reduzir os juros básicos da economia. 6:46. O ministro do Gabinete de Segurança Interinstitucional da Presidência da República, general Sérgio Etchegoyen, se reuniu hoje com o secretário do Conselho de Segurança da Rússia, general Nikolai Patrushev, para tratar de temas como segurança e combate ao terrorismo internacional e assuntos de inteligência de interesse do BRICS. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, afirmou neste domingo que os partidos que apoiam o governo do presidente Michel Temer vão trabalhar até quarta ou quinta-feira em busca dos votos de deputados para aprovar a reforma da Previdência. A expectativa de Maia é votar o projeto ainda em dezembro. Maia promoveu um jantar neste domingo que teve a presença de Temer e ministros, deputados e presidentes de partidos aliados do governo como DEM, PP, PTB, PSC, PSDB e PRB. A gente sai da reunião de hoje com uma expectativa muito grande de conseguir reunir os votos desses partidos que somam mais de 320 votos. Acho que a gente passa de forma organizada a ter condições de trabalhar a votação da reforma da Previdência, disse Maia. Segundo o presidente da Câmara, durante a semana os partidos vão intensificar as conversas para garantir os votos, seja fechando questão ou tentando convencer os deputados da importância da reforma. Maia pretende até quinta ter um quadro dos votos que o governo dispõe. Por se tratar de uma emenda à Constituição, a reforma da Previdência exige ao menos 308 votos e 2 votações na Câmara. Empenhado nas negociações, o presidente Michel Temer participou do jantar deste domingo e mais cedo reuniu ministros e presidentes de partidos em um almoço no Palácio da Alvorada. Existe a expectativa de mais um jantar na próxima quarta-feira para discutir a aprovação da reforma. O exército israelense anunciou neste domingo que o número de mulheres em suas unidades de combate bateu o recorde este ano. Um total de 2.700 mulheres se alistaram nas unidades de combate, indicou um oficial, referindo-se às cifras divulgadas após o recrutamento de novembro. Março e novembro são os 12 principais períodos de recrutamento pelo exército israelense. O serviço militar obrigatório é de 2 anos e 8 meses para os homens e 2 anos para as mulheres. O secretário-geral das Nações Unidas pediu às partes em conflito no Iêmen que acabem com os ataques aéreos e terrestres. Antônio Guterres emitiu neste domingo uma nota através do seu porta-voz onde expressa profunda preocupação com a escalada acentuada de confrontos armados e ataques aéreos na capital Sanaa e em outras partes daquele país árabe. O chefe da ONU destaca que os confrontos já resultaram em várias mortes e feridos que incluem civis, além de restringir o movimento de pessoas e serviços de socorro na capital Sanaa. Coreia do Sul e Estados Unidos iniciaram nesta segunda-feira manobras aéreas em grande escala, depois que o regime norte-coreano de Kim Jong-un lançou na semana passada um novo míssil intercontinental. As manobras chamadas de Vigilant Ace buscam melhorar a capacidade operacional combinada dos dois países, tanto de dia como de noite, e em qualquer condição meteorológica, disse um porta-voz do Ministério da Defesa sul-coreano. O Ministério não quis confirmar se trata da maior manobra aérea já realizada entre Washington e Seul. A imprensa local, por sua vez, informa que o treinamento no céu maior já
feito pelos dois países. A Coreia do Norte classificou como belicistas as manobras que mobilizará cerca de 230 aviões, entre eles caças invisíveis F-22 Raptor, advertindo que é uma provocação aberta em todos os níveis contra a Coreia do Norte, que poderia levar a uma guerra nuclear a qualquer momento. 6h49. Os principais jornais do país e seus destaques de capa nesta segunda-feira. O Globo do Rio de Janeiro. Após reunião, o governo fala em obter 350 votos para aprovar reforma. Folha de São Paulo. Anti-Lula vota em Bolsonaro por ele ter mais chances de vencer, diz presidente do PT. O Estado de São Paulo. Temer traça estratégias para a eleição de 2018 em reunião com Maia e aliados. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Bombeiro falou em explodir viatura no Congresso Nacional, diz testemunha. Valor econômico. Governo Temer tem reprovação de 71% e aprovação de 5%, diz Datafolha. Estado de Minas. Política de reajustes faz preço médio da gasolina subir 12,75% em 5 meses. No Recife, Jornal do Comércio. Reforma da Previdência é o principal assunto da semana na Câmara. Fortaleza, Diário do Nordeste. PMDB Gaúcho lança Pedro Simão à presidência da República. Essa é a manchete da 0 hora. Vamos ao Diário do Nordeste. Como falava ainda há pouco, o governo derruba liminar que impedia a publicidade da reforma da Previdência. E finalmente o Brasil Econômico que diz, sem isenções e desonerações, déficit da Previdência seria 40% Edições impressas locais, a crítica. Saúde Pública, sinal vermelho. Confirmada a segunda morte por raiva humana no Amazonas. Em tempo. Raiva humana. Mais um caso na mesma família. Estas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Participaram desta edição reportagens Alberto Pellegrini, operação de rádio Hernani Sampaio e Hamilton Cabral. A apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra.